Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai amado, porque a tua misericórdia se renovou mais um dia em nossas vidas, Senhor. Mesmo nós não merecendo, Pai amado, mesmo não fazendo por onde merecer, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, Pai amado. Mas te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Te agradecemos porque tu és um Deus justo, tu és um Deus longânimo, meu Deus. Tu és um Deus tão longânimo, Senhor, porque se dependesse, Pai amado, dos nossos pecados, Senhor, já não estaríamos há muito tempo aqui, Pai amado, porque nós somos maus, pecadores, somos falhos, Pai amado, e o Senhor é tão longânimo em relação a isso, Pai amado. Obrigado, Pai. Obrigado por não demonstrar a tua ira para nós, Pai. Obrigado, Pai amado, por nos sustentar até aqui, Pai, porque vemos, Pai amado, a tua providência em nossas vidas todos os dias, Pai. E muitas vezes, Senhor, não temos a humildade, Senhor, de te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, Pai amado, pela água que bebemos, pela comida que comemos, meu Deus, por ter a tua palavra em mãos, Pai amado, porque a tua palavra é vida, é viva, Senhor, é eficaz, é transformadora, meu Deus. E precisamos, Senhor, precisamos ser transformados todos os dias, Pai amado. Precisamos viver para Ti, meu Deus. Precisamos renunciar aos nossos pecados todos os dias, Pai amado. Os nossos prazeres, os nossos desejos, Pai amado. E viver uma vida completamente dedicada a Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor possa ser o centro de nossas vidas, Pai amado. Que tudo que fizermos, que possamos fazer para Ti, Pai amado, pensando em Ti, Senhor. Que não vivamos só para nós, Senhor. Que não vivamos para nós com egoísmo, Pai amado, mas que vivamos para Ti, Senhor, todos os dias, Pai. Senhor, nosso desejo, Senhor, é que Tua palavra, Pai amado, o Teu Evangelho, chegue, meu Deus, através desse vídeo, Pai amado, para aquelas pessoas, aqueles lugares que ainda não Te conhecem, Senhor, que ainda não ouviram falar de Ti, Senhor. Que possa, Senhor, chegar a esses lugares e também, meu Pai, possa chegar aquelas pessoas, Senhor, que Te conhecem, mas estão distantes de Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo, meu Pai, possa ir até essas pessoas e convencê-las dos seus maus caminhos, Senhor. Que essas pessoas possam se voltar para Ti, Senhor. Porque o tempo de arrependimento, Senhor, é agora, Pai. É hoje, Senhor. Porque em breve Teu Filho Jesus Cristo estará de volta, Pai amado. E não terá mais tempo de arrependimento quando Ele estiver aqui, Senhor. Então, Senhor, que possamos nos arrepender todos os dias, Pai. E possamos olhar para Ti, Senhor, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, gente. E o devocional de hoje é referente a Isaías, capítulo 21. Isaías, capítulo 21, versículo 11.
Isaías capítulo 21. Versículo 11. Mensagem contra Edom. Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: Guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? Vamos ler o versículo 12 também. O guarda responde: Amanhã vai chegar, mas à noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. E o devocional diz assim: que inimigos estão adiante? Erros são uma multidão numerosa, e novos erros aparecem todas as horas. Contra qual heresia devo montar guarda? Pecados rastejam de suas emboscadas, quando a escuridão reina. Eu preciso subir à torre de vigia e vigiar em oração. Nosso protetor celestial antevê todos os ataques que estão prestes a ocorrer contra nós. E quando o mal intentado ainda não passa de um desejo de Satanás, ele ora para nós, para que nossa fé não fale, quando formos peneirados como trigo. Continua, ó gracioso vigia, a nos prevenir de nossos inimigos. E pelo bem de Sião, não retenhas tua paz. Guarda, a que horas estamos da noite? Que clima se aproxima da igreja? As nuvens estão baixas, ou o céu limpo e claro. Precisamos nos preocupar com a igreja do Senhor, com amor inquieto. E agora que a falsa religião e a infidelidade a ameaçam. Observemos os sinais dos tempos e preparemo-nos para o combate. Guarda, a que horas estamos da noite? Que estrelas estão visíveis? Que preciosas promessas são convenientes para nosso caso atual? Soe o alarme e nos dê consolação. Cristo, a estrela da manhã, está constantemente estabelecida em seu lugar. E todas as estrelas estão seguras na destra de seu Senhor. Mas guarda, quando vem o amanhecer? O noivo tarda. Não há sinais de sua vinda, como o sol da justiça? A estrela da manhã não surgiu como garantia do dia? Quando o dia alvorecerá e as sombras desaparecerão? Ó Jesus, se tu não vieres pessoalmente à tua igreja, que o aguarda neste dia, venha então em espírito ao meu coração, que suspira e faze-o cantar de alegria. Agora toda a terra reluz de alegria, com a recente manhã. Mas meu coração está frio, escuro e triste. Sol da alma,
deixa-me observar teu alvorecer. Vem, Jesus Senhor, prontamente vem, conforme tua palavra. Amém. Vamos para o devocional, para a leitura em Jó. Jó capítulo 21. Diz assim, é o capítulo 21. Resposta de Jó. E a introdução desse capítulo, que vai do versículo 1 ao 34, diz assim: Neste capítulo 21, com a resposta de Jó, encerra-se a segunda série de falas. Cada um falou 2 vezes. Jó não se queixa de Deus. Ele rebate algumas ideias dos seus amigos a respeito do castigo dos maus. A prosperidade dos maus não é temporária. Capítulo 21, versículo 7 e versículo 13. Contra o capítulo 20, versículo 5. Eles têm descendentes e os veem crescer. Capítulo 21, versículos 8, 11 a 12. Contra o capítulo 15, versículo 34 e capítulo 18, versículo 18. Eles não caem na desgraça. Capítulo 21, versículos 9 e 17. Contra o capítulo 15, versículos 20 a 21 e capítulo 18, versículos 11 a 14. Eles morrem em paz e o seu sepultamento conta com a presença de muita gente. Capítulo 21, versículos 13, 32 e 33. Contra o capítulo 20, versículos 17 a 11 e versículo 25. Essas bênçãos as pessoas consideravam como provas de recompensa de boas ações. Capítulo 5, versículos 19 a 26. Essa argumentação de Jó não somente refuta as afirmativas dos seus amigos sobre os maus, mas também mostra que ele, Jó, não faz parte da classe dos maus. Capítulo 21, versículos 27 a 30. Jó está dizendo o seguinte: se eu fosse mau, não estaria sofrendo essa injustiça de Deus. É tratada também em Salmos 10, versículo 5. E Salmo 73, versículos 2 a 12. E Jeremias, capítulo 12, versículos 1 a 2. E Malaquias, capítulo 3, versículo 15. E o capítulo 21 inicia assim: Então, em resposta, Jó disse: o melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim,
porão a mão na boca, assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Os maus cantam e se divertem. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares. E Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problema, dando cria sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor, e morrem em paz sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixe-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Que o pecado receba castigo. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes alguns deles caíram na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que ele os espalhou como a palha, ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado, para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas, se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso, que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga o homem mau, o homem mau sempre escapa. Ninguém acusa
ninguém o acusa das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo, e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo que vocês dizem é mentira. Vamos aqui para alguns comentários e referências do capítulo 21. Capítulo 21, versículo 7. Chegam ricos à velhice. Referências: Jó capítulo 12, versículo 6. E capítulo 21, versículo 23. Capítulo 21, versículo 10. O gado se reproduz sem problemas. Isso era sinal de bênção. Referências: Deuteronômio capítulo 7, versículos 13 a 14. E Salmo 144, versículos 13 a 14. Capítulo 21, versículo 16. Seus próprios esforços. Referência: Jó capítulo 12, versículo 6. Não aceito o seu modo de pensar. Referência: Jó capítulo 22, versículo 18. Capítulo 21, versículo 17. A luz dos perversos. Referência: Jó capítulo 18, versículos 5 e 6. Capítulo 21, versículo 18. Como a palha. Referência: Salmos 1, versículo 4. Capítulo 21, versículo 19 de Jó. Deus castiga o filho pelo pecado do pai. Jó está combatendo a ideia popular segundo o qual o castigo que deveria cair sobre os pais cai sobre os seus descendentes. Mas a verdade é que o castigo cai sobre ambos. Comparar Êxodo capítulo 20, versículo 5 e Êxodo capítulo 34, versículo 7. E Números capítulo 14, versículo 18, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, e Jeremias capítulo 31, versículo 29, e Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Comparar com Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, Jeremias capítulo 31, versículo 30, e Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Capítulo 21, versículo 22. Dar lições ao Todo-Poderoso. Jó pode estar querendo dizer isto. Por que estou dizendo isto? Eu não posso ensinar a Deus o que ele deve dizer. Ou ele está dizendo aos seus amigos: vocês pensam que pode impor a Deus as conclusões lógicas de vocês? A vida não tem lógica. Julga até os seres celestiais. Referência a Jó capítulo 4, versículo 18. E Jó capítulo 15, versículo 15. E por fim,
capítulo 21, versículo 29. Pessoas que vigiam, que viajam. Pessoas que viajam. A sabedoria dessas pessoas é bem diferente das dos amigos de Jó. Referência ao versículo 30. Mas concorda com Eclesiastes, capítulo 8, versículo 14. E é isso, gente. Capítulo 21 de Jó. Que Deus abençoe.